Sejam bem-vindos. Cântico de Vitória de Davi, Salmo 18. Vamos ao texto. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdições me puseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia eu invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Até aqui a oração do servo do Senhor. Davi já é um homem idoso. Quando ele louva o Senhor, entoa com este salmo. Este salmo, ele foi entoado como uma reflexão em torno dos livramentos que o Senhor o tinha dado durante toda a sua vida, especialmente durante a perseguição de Saul, a sua pessoa, antes mesmo do seu reinado, quando ele foi ungido rei de Israel. O Senhor o havia livrado de todas as coisas, todas as dificuldades. Ele cita que o Senhor é rocha, é fortaleza, é libertador, é refúgio, é escudo, arma de defesa e de ataque, é salvação. E ele fica dando ênfase. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, tá vendo? Cadeias infernais me envolveram, tramas de morte. E ele invocou o Senhor, e o Senhor sempre foi o seu libertador. Vamos entender um pouco sobre a gravidade dos acontecimentos em questão. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7, os israelitas pedem um rei a Samuel. Samuel é o último juiz, o governo é teocrático, o rei é o Senhor. Mas os israelitas pedem um rei. Samuel não gostou. E o Senhor disse a Samuel, versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Pronto. Foi isso que os israelitas fizeram. E aí, Deus vai permitir que eles tenham um rei conforme o seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 23 e 24, Saul se torna rei. Deus dá um rei a eles, conforme o coração deles. E o texto diz que Saul ficou em pé no meio do povo. Ele era mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Era um homem alto, bonito, vistoso. Do jeito que as pessoas gostam de olhar. É assim, Saul, conforme as outras nações tinham. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, versículo 14, Saul pecou e ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele não era segundo o coração de Deus, era segundo o coração dos israelitas. E Samuel o visitou e disse que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Saul havia sido rejeitado. No capítulo 15, versículo 26, Samuel falou a Saul, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei sobre Israel. Rejeitado. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, 3, 7 e 13, nós vemos o Senhor comissionando Samuel para
ungir o novo rei de Israel. E dentre os filhos de Jessé, Samuel foi tentado a escolher do jeito que as pessoas queriam. Mas Deus falou com ele: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O Senhor, ele vê o coração, o interior. No capítulo 17, e aqui Davi, ainda no capítulo 16, ele é ungido rei. No capítulo 17, já rei, ungido rei, né? Já tinha o Espírito do Senhor e essa função designada, mas só Jessé e seus filhos sabiam. Mas Davi vai ver uma batalha, levar notícia dos seus irmãos para seu pai. E lá ele acaba se envolvendo e lutando a favor de Israel com o gigante Golias. É uma maneira de Deus que Deus proveu para Davi se sobressair dos demais, porque a unção de Deus na sua vida vai prevalecer. Ela sempre prevalece. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 46 falam sobre isso. Já no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 5, nós vemos Davi à frente dos exércitos de Israel, sempre tendo êxito e o povo louvando. Era bem quisto com o povo. Mas isto levou Saul a persegui-lo. Em 1 Samuel 18, versículos 6 a 9, 14, 16, e no capítulo 19, versículo 11, está toda a história de Saul no livro de 1 Samuel. Nós vemos perseguições, laços de morte na vida de Davi, porque Saul queria aniquilar a sua vida para que ele não chegasse a ser o rei de Israel. Em 1 Samuel 31, Saul morre e é sepultado. Em suma, Davi, depois de ungido rei de Israel, passou de 10 a 12 anos correndo perigo de morte, fugindo de Saul. Entre idas e vindas, sua vida estava sempre em perigo. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, Davi é ungido rei sobre a casa de Judá. E logo a seguir, no capítulo 7, 2 Samuel 7, versículos 16 e 17, repousa sobre Davi uma promessa messiânica. O profeta disse que a sua casa, mandado pelo Senhor, que a casa de Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. Já estava falando de Jesus, o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No início do livro de Mateus, que é o evangelho escrito para judeus, está lá a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A promessa messiânica cumpriu-se e Jesus é esperado por Israel como o rei para toda a nação, que elevaria Israel sobre as outras nações. Então, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. Segundo Samuel 7,16, uma parte. Há um testemunho no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, num dos seus discursos. Vamos ler Atos capítulo 13, versículos 22, a respeito de Davi. Atos capítulo 13, versículos 22, 13 e 22. Diz assim. Vamos ler do 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse:
Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O homem segundo o coração de Deus, ele obedece à sua vontade. Ele entende que a vontade do Senhor ela é boa e agradável. É o melhor para a sua vida. E ele obedece de bom grado. Então nós temos aqui o testemunho do apóstolo Paulo, falando que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Vamos ao texto de 2 Samuel, de Salmos, capítulo 18, 1 a 6. Diz assim: eu amo o Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoque o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me puseram terror. Cadeias infernais me envolveram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Está aqui uma reflexão. Esse Salmo 18 que nós estamos lendo, quando Davi louva a Deus e agradece pelos muitos livramentos que o Senhor deu, é o mesmo capítulo 22 de 1 Samuel. Se nós nos detivermos, voltarmos a 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, está aqui escrito: Cântico de Davi e ações de graça. É o mesmo Salmo 18, 1 a 50. Todo o capítulo 22 de 1 Samuel. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Há uma reflexão, porque o grande inimigo de Davi, nos primórdios da sua unção, logo que ele foi ungido rei de Israel, mesmo antes de assumir o reino, foi Saul. Mas toda a vida de Davi foi uma guerra envolvida com guerras, uma vida envolvida com guerras. Ele era um guerreiro. Israel teve a expansão geográfica, o reino foi expandido e havia sempre inimigos à espreita. Inimigos dentro de casa, intrigas no palácio e inimigos de fora. Mas o Senhor o deu livramento sobre todas as coisas. E agora aqui, ele já velho, refletindo, ele louva a Deus e engrandece o seu nome. Ele compreende que se ele está até aquela idade, nos caminhos do Senhor, vivo, tendo passado por todos aqueles livramentos, foi a mão de Deus sobre a sua vida. Davi tem essa compreensão. No Salmo 71, é um Salmo de Davi, Salmo 71. Está colocado lá o seguinte, nos versículos 7 a 11. Davi diz assim: para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, não me faltarem forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ele diz: quando me faltarem forças, não me desampares, não me rejeites na minha velhice. Chega um momento na vida de Davi que os comandantes do seu exército já não permitem mais que ele saia à guerra, para que ele não corra perigo de vida. Mas nós temos aqui um homem idoso. Ele reinou 40 anos.
depois de 40 anos, um homem já idoso, no fim do seu reinado, já no final, de posse das promessas de Deus, envolvido em perigos de morte. Para muitos eu sou motivo de espanto, mas tu és o meu refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória perpetuamente, continuamente. Ele continuava na presença do Senhor. Ele conservou a fé. Essa observação, ela é preciosa para as nossas vidas. Ela nos ensina. Ainda no capítulo 71, no Salmo, versículos 22 e 23, ele diz assim: eu te louvo com a lira por tua verdade. Olha, a palavra é a verdade. Oh meu Deus, cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu clamar, cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Ele entendia isso. A sua alma era remida no Senhor. Ele esperava o Messias. Os santos do Antigo Testamento são salvos na esperança do Messias. E o versículo 24 diz: igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. E assim são os últimos dias de Davi. Quão glorioso é pensar nestas coisas. Quantos se afastam do Senhor, se acostumam com o Evangelho, estão dentro das igrejas ou já saíram delas. Acostumaram-se com o Evangelho, estão enfastiados, acostumaram-se, não conseguem ver a glória e aquilo que Deus está fazendo, o sustento do Senhor. Bom é perceber que esse notável, esse grande homem de Deus, conservou a fé. Em meio aos seus muitos erros, ele aprendeu a confiar no Senhor e a permanecer na sua presença. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, vamos a 1 Crônicas, finalzinho de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28, diz o seguinte, a respeito de Davi. Ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, nas crônicas de Natã o profeta e nas crônicas de Gate o vidente. Esses homens, esses profetas, eles são testemunhas da vida do servo de Deus. E eles registraram isso para o nosso deleite, para a nossa compreensão, de tal forma que venhamos desejar ter uma vida semelhante à dele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Ninguém se engane, essas lutas nos salmos apontam para guerras espirituais, porque levantar-se contra o servo do Senhor é levantar-se contra a promessa messiânica, contra a igreja, aquilo que Cristo conquistou para nós. Então que venhamos perceber os livramentos do Senhor, nos deleitar, assim como Davi na sua presença, e permanecer na sua casa, até que os nossos cabelos, grisalhos, nos levem a passar para o Senhor, ou quem sabe, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Permanecemos no Senhor, vale a pena, o Senhor é maravilhoso. Amém? Em seguida, num outro momento, nós vamos dar continuidade ao Salmo 6. Vamos orar e agradecer a Deus por isso e pedir essa bênção de uma boa velhice na presença de Deus, reconhecendo os livramentos e as suas bênçãos para cada um de nós. Amém. Muito obrigada, Jesus, por isso, pelo teu servo.
pela tua palavra, porque isto está registrado para a nossa instrução. Nos ajuda, Senhor, a não sermos acostumados, nós que desfrutamos do Senhor, que não venhamos a esfriar na fé, perder o primeiro amor, mas que estejamos, assim como Davi, nos deleitando na tua presença, que tenhamos olhos espirituais para ver que é o Senhor que nos guia, nos guarda, nos orienta e nos livra, nos conserva na tua casa. Espírito Santo de Deus, continua conosco, supre as nossas necessidades e nos dá alegria sempre a cada dia da tua salvação. No teu nome, amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo encontro. Amém.